Pessoal, e o Josias de Souza surtou com Alexandre de Moraes pelo fato de que houve uma acariação entre Braga Neto e Mauro Cid e Alexandre de Moraes simplesmente não deixou filmar nem gravar essa acariação, onde os dois iam estar de frente a frente, um contraditando o outro. Ou seja, Alexandre de Moraes quis reservar isso só para ele. Eu vou deixar para vocês isso aqui que o Josias de Souza, veja só, o Josias de Souza, um esquerdista que esse tempo todinho vem defendendo a tese de que Alexandre de Moraes está certo, que tem que prender, investigar e os golpistas e aquela narrativa toda. Veja só, se um esquerdista desse agora, nesse momento, está indignado com Alexandre de Moraes, imagina só nós, que não apoiamos nada disso que ele está fazendo. Vou deixar isso aqui, essas falas dele para vocês entenderem e já já vocês vão ver as falas do advogado de Braga Neto e vocês vão ver que Braga Neto chamou Mauro Cid de mentiroso e ele ficou de cabeça baixa. Presta atenção nesse vídeo, antes deixa o like, curte, comenta, compartilha, bora assistir esse conteúdo agora. Erro, Fabio, não é um erro banal esse de realizar essas acariações, são duas, estão ocorrendo hoje duas acariações, uma do Mauro Cid com o Braga Neto, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, delator, Braga Neto, general, vice na chapa do Bolsonaro, derrotado em 2022, e a outra acariação é do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, com o general Freire Gomes, que comandou o Exército e que fez um depoimento chave nesse processo sobre a tentativa de golpe. E há divergências entre as versões do Mauro Cid e do Braga Neto e as do Anderson Torres e do general Freire Gomes. E é incompreensível que o ministro Alexandre de Moraes tenha... Primeiro, ele decidiu que a acariação, esse tete-a-tete, esse cara a cara do Mauro Cid com Braga Neto, se daria a portas fechadas. Erro. Pior do que um erro, só dois erros. Ele decidiu proibir também o acesso da imprensa à acariação entre o Anderson Torres e o general Freire Gomes. Segundo erro. Pior do que dois erros, só três. E o ministro conseguiu gabaritar, porque ele proibiu também a gravação em áudio, em vídeo, e decidiu que isso daqui vai ser registrado apenas em ata. Por quê? Essa falta de transparência. Por quê? Num momento chave como esse, em que versões conflitantes seriam confrontadas, a imprensa acompanhou os depoimentos das testemunhas da tentativa de golpe. Acompanhou em tempo real. Não houve transmissão ao vivo, mas estavam lá os jornalistas numa sala acompanhando em tempo real por um visor, por um aparelho de televisão que se passava na primeira turma do Supremo. Os interrogatórios do Bolsonaro e dos cúmplices, todos os réus, esses então foram ainda mais transparentes. Houve transmissão ao vivo, nós transmitimos aqui alguns trechos, transmissão ao vivo da TV Justiça. Então é inexplicável que o ministro Alexandre de Moraes decida agora fechar as portas, apagar as luzes, no momento em que vão se confrontar ali as versões do delator com o delatado, Mauro Cid com o Braga Neto, o Anderson Torres com o general Freire Gomes, e as dúvidas que precisam ser elucidadas, Fabíola, não são dúvidas banais, são dúvidas cruciais. Então não consegui entender. E não há nos despachos do Alexandre de Moraes nenhuma explicação plausível para essa decisão de converter este ponto do processo em algo tão pouco transparente. Evidentemente, todo mundo vai tomar conhecimento disso depois. Presume-se que as atas são anexadas aos autos, porque não faria sentido que não fosse assim. Agora, por que fazer diferente do que vinha sendo feito até aqui? Incompreensível essa decisão, Fabio. Pois é, pessoal, se o Josias de Souza está indignado, imagina eu, né? E nós sabemos que isso é censura. Agora eu quero deixar para vocês as falas do advogado de Mauro Cid, que vai falar sobre essa acariação que teve, que na minha opinião, na opinião do advogado e de todos os jornalistas, eu acredito que até a esquerda concorda que isso é censura da parte do juiz que não deixou ser gravado nem nada. Vamos assistir essas falas do advogado de Braga Neto agora. Com relação à acariação, é uma pena que não tem imagem. Por exemplo, o general Braga Neto, em duas oportunidades, afirmou que o senhor Mauro Cid, que permaneceu durante todo o ato com a cabeça baixa,
abaixado, ele o chamou de mentiroso e ele não retrucou quando teve a oportunidade de falar. Isso é uma pena que não tenha sido gravado para que toda a imprensa e todos que acompanharam o processo desde o início pudessem constatar a afirmação textual do general Braga Neto, que afirma, que ele estava mentindo. É uma pena, o direito de defesa foi violado, a prerrogativa da defesa de atuar foi violada, mas o ato foi feito, foi reduzido inteiro, e agora vamos aguardar o andamento do procedimento. Você acha que vai esclarecer Não, todos mantiveram, o Mauro Cid ainda se contradiz mais ainda. Ele mente o tempo inteiro, né, gente? Uma pessoa presta 10 depoimentos, ele mente aqui, mente ali, estava constrangido, estava de cabeça abaixo, enfim, eu espero... Quais as contradições? Quais as novas contradições? São detalhes que ele coloca ali, que são detalhes que ele coloca ali. Na hora ele diz, agora ele trouxe um terceiro lugar, que poderia ter sido entregue o dinheiro, um terceiro lugar. Aí uma hora eu perguntei, mas o senhor tem prova disso? Cadê a prova da entrega desse dinheiro? Não, eu não tenho. Aliás, ele não tem prova de nada. É uma colaboração, é uma... Qual foi o lugar que ele disse que teria sido entregue? Ele fala na garagem, ele fala ali num estacionamento fora. Uma segunda garagem e depois... Quer dizer, como é que um detalhe... Qual que era o terceiro nível? Na sala de ajudança de obra. Na sala de ajudança de obra. Como é que um detalhe desse... E eu digo isso porque, como não foi gravado, é importante que a opinião pública tenha esse conhecimento. Como é que um detalhe... ele disse uma outra coisa. Ele disse o seguinte, vocês vão lembrar no interrogatório dele, que ele faz um gesto do pacote do dinheiro. Lembra que ele faz assim, mais ou menos assim? Aí eu perguntei a ele, essa suposta sacola, ela estava lacrada? Estava lacrada. Então como é que o senhor disse no interrogatório que ela tinha... Como é que alguém pode falar que o dinheiro, o pacote era assim, se a sacola estava lacrada? Ou seja, ele não abriu, ele não viu, ele mente demais. É assustador, e eu espero que evidentemente que no momento adequado, que uma pessoa que mente tanto, que essa colaboração, que essas afirmações, que esses depoimentos que esse senhor trouxe possam dar base para qualquer decreto condenatório. Eu tenho que ir embora. Pois é, pessoal, é inacreditável. Como é que esse tempo todinho, essa investigação todinha dessa suposta trama de golpe vem sendo investigada e coloca para a imprensa algumas coisas, porque nem tudo está claro para a imprensa não tem acesso de tudo. E até os advogados questionam por que eles não têm acesso de todas as provas, de todos os documentos, de toda a lista telefônica, de tudo, mensagem, de tudo. Os advogados já questionaram muitas vezes que eles não têm esses acessos. E como vai haver uma ampla defesa dessa forma? Aí vem agora, como nós vimos essa semana retrasada aí, houve, a filmagem de Bolsonaro, de Braga Neto, de General Heleno, Mauro Cid, tudo filmado, tudo bonitinho ali para o Brasil inteiro ver. Até aí, beleza, mostra-se transparência da justiça. Aí quando chega numa acariação dessa, que nós queríamos ver ali o Braga Neto e o Mauro Cid, um de frente ao outro, se opondo e contraditando o outro, ou então chamando um na frente do outro de mentiroso. Na oportunidade que o Mauro Cid tem de dizer, Braga Neto, o que eu estou falando é verdade. Aí o Braga Neto dizer, não, você realmente está falando a verdade. Ou seja, não uma briga, mas um ali para defender a sua tese na frente do outro. Nesse momento, ninguém filma, ninguém grava, ninguém sabe de nada, só fica entre um ministro, os depoentes e os advogados. E a imprensa não sabe de nada. O julgamento às cegas. Qual é a clareza, a transparência, a justiça? Fica descredibilizado esse julgamento. Já está descredibilizado. Muitas pessoas não acreditam nessa tese. Aí para completar, vê só, o Josias de Souza disse, não, a pessoa comete um erro, comete 2 erros, mas o Alexandre de Moraes gabaritou. É um fato mesmo, ele acertou. Mas aí ele faz o que quer, né? Nenhum dos juízes lá do Supremo diz que ele está errado, ninguém diz que ele está equivocado, ninguém se opõe. E é porque é uma ampla defesa, justiça. Não existe justiça nisso. Isso deveria ser anulado, sem transparência. A imprensa não sabe de nada. Então, é inacreditável que isso esteja acontecendo, E tudo que a imprensa pode fazer é somente dizer que não gostou
e o ministro diz, não, eu faço o que quero, o julgamento é meu, eu é que vou decidir e ponto final. E é isso que ele faz. Infelizmente, essa é a triste realidade, essa é a democracia brasileira, essa é a transparência da alta corte do nosso Brasil. Triste e lamentável, mas é a realidade, né, pessoal? Então, tá aí esse vídeo para vocês. Gostou, deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.